Podemos começar, Márcia? Podemos. Você faz oração, Mari, por gentileza? Faço, obrigada. Meninas, é sempre uma alegria recebê-las. Que bom que vocês estão aqui conosco. Qualquer dúvida, vocês podem utilizar o chat e a gente ama ver vocês, viu? Então, se vocês puderem, sempre que possível, abrir a câmera, o seu olhar e a sua essência nos enche de energia, tá? É sempre muito bom poder ver o rostinho de vocês. Vamos fazer uma oração para a gente começar. Então a gente inclina a fronte, fecha os olhos para poder imergir nessa energia. A ti rendemos graças, Senhor, porque tu és bom e sempre, sempre nos ouve, nos guia, nos acolhe, nos ama, nos salva. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada, Senhor, pela vida de cada uma aqui presente nessa reunião. Ilumina, Senhor, com o Espírito Santo, para que as palavras que nós possamos ouvir, para palavras que a Márcia vai pronunciar e que o nosso coração vai conseguir ouvir, sejam para a grande transformação da nossa vida, para que nós possamos ser um pouquinho melhor a cada dia, para que nós possamos aprender o que vai transformar o nosso ser, a nossa essência e os nossos resultados. Obrigada, Senhor. Amém. Amém. Então, bora lá. Antes que o dia clareie, o dia já vem clareando, a gente já tem que pegar essa energia logo cedo e brotar para funcionar. Então, hoje nós vamos falar, começar a continuar falando sobre autoconhecimento, sobre eu, voltar toda a energia para nós, o nosso olhar para nós, para a gente começar a transformar a nossa vida e, através da nossa vida, a gente conseguir transformar a vida do outro. Então, eu vou começar com uma pergunta que eu quero que vocês reflitam e que durante o dia, ou então quando eu terminar, vocês puderem pegar o caderninho de vocês, fazer uma reflexão, anotar e responder essas perguntas. São para vocês mesmas, certo? Então, lembra sempre, quando eu mudo, tudo à minha volta muda, tudo se transforma. Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: quem sou eu? Então, é assim, não é o que eu faço, não é sobre a minha profissão, não é sobre o trabalho que eu faço, é sobre a sua essência. Quem é você? Então, eu gostaria que vocês parassem e perguntassem para vocês assim: olha, se eu morresse hoje, como eu morreria? Eu morreria tranquila, com a consciência de que até agora o que eu fiz foi positivo, que as pessoas com quem eu convivo iriam sentir minha falta, claro, ou elas ia ser um alívio se eu morresse hoje. Por exemplo, que história as pessoas contariam sobre vocês quando se referissem a vocês, né? Então, eu vou falar de mim. Então, eu sou a Márcia Galo, eu sou mãe, né? Eu sou tia, já fui funcionária em vários lugares, eu sou amiga, eu sou irmã, filha. Então, se eu morresse hoje, como é que as pessoas lembrariam de mim? Nossa, quem foi a Márcia? Né? A prima da babá da minha, a prima da babá do Kevin, ela botou luto ontem, né? O Kevin falou: Nossa, mãe, morreu alguém lá na família da Lidiane. Aí eu falei assim: Nossa, vamos mandar mensagem, né? Aí eu mandei uma mensagem: Nossa, Lid, meus sentimentos, não sei o quê. Quem que morreu? Aí ela falou assim: Olha, Márcia, morreu a minha prima, aquela moça que eu comentava com você. Eu falei: Nossa, tão jovem. Ela falou: Ela teve um problema de coração e infelizmente faleceu. Então, como é que as pessoas se refeririam a você? Quem é você? Como é que você está sendo? O que marcas você está deixando na sua caminhada? Como é que você vai ser lembrada? Porque muitas pessoas, quando morrem,
Aí a gente, no dia do enterro, não ali, né, no começo, todo mundo é bom. Mas depois, parece que tem pessoas que morreram que é um alívio, então que não faz falta, que as pessoas não lembram dela. O meu pai era uma pessoa muito divertida, ele tinha um senso de humor incrível. E até hoje, quando ele era brincalhão, ele ficava com a gente, ele participava. Nossa casa estava sempre cheia de jovens, adolescentes. Mesmo depois que nós nos casamos, quando tinha festa em casa, ele fazia muito churrasco. Então, até hoje, quando a gente encontra pessoas da nossa infância que conheceram ele, as pessoas ainda fazem as piadas que meu pai fazia. Então, é assim, ele é lembrado como um homem divertido, generoso, estava sempre com bom humor. Então, foi assim que ele foi lembrado pelas pessoas. Para nós, como filhos, a gente tem outra visão, porque ele não era perfeito, como ninguém é, né? Então, todo mundo deixa algumas falhas, mas ele é lembrado assim. Então, eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Se eu morresse hoje, como é que eu seria lembrado? Como é que as pessoas iam falar a meu respeito? Porque a gente tem que ver como é que nós estamos vivendo a nossa vida. Se é de uma maneira positiva para a vida do outro, ou se é de uma maneira positiva só para nós, ou nem isso, e negativa para os outros. Tem pessoas que morrem, que os outros dão graças a Deus, fala, nossa, que alívio, ele não faz falta. Isso é horrível, mas acontece muito. Depois de 3, 4 anos que a pessoa morreu, ninguém nem lembra. Outra pergunta também que eu tenho para vocês é a seguinte: você é importante ou é necessário? Qual que é a diferença, Márcia? A diferença é assim: quando você é importante na vida dos outros, é quando as pessoas gostam de estar na sua companhia, quando as pessoas te procuram para estar com você, quando as pessoas precisam de um conselho, elas te procuram. Quando tem festa ou reuniões, as pessoas te chamam. Então, você é importante para as pessoas sentem sua falta só pela pessoa que você é. Quando você chega num lugar, as pessoas querem estar com você. Se você senta numa mesa, as pessoas não conversam um pouquinho, depois levanta. Você não precisa insistir para para existir na vida das outras pessoas. Isso é ser importante. Agora, necessário é quando as pessoas só te procuram quando precisam delas. Eu gosto de dar um exemplo que é assim, ó, todos os carros têm macaco, certo? Todo mundo, todo carro tem. Mas o macaco é aquela peça do carro que a gente só usa na emergência, só quando o pneu fura, não serve para mais nada, né? O ar-condicionado a gente usa eventualmente, algumas pessoas gostam, outras não. Um teto solar também as pessoas usam eventualmente, e vários acessórios do carro. Agora, o macaco é só na emergência. Então, eu gostaria que você parasse e pensasse na sua vida. Você é um macaco na vida dos outros? As pessoas só te procuram quando acontece um problema para te pedir dinheiro ou para você socorrer? Como você tem sido? Como é que tem sido sua vida até aqui? Quem é você, né? Então, assim, às vezes a gente acha assim, parece, eu posso parecer um pouco dura, assim, mas é muito importante agora no começo desse processo a gente voltar muito para nós, porque tudo depende de nós, tudo é culpa minha. O que acontece na minha vida, eu sou responsável. Então, nós temos que parar nessa jornada, é um processo de colocar a culpa no outro. Tudo que acontece na nossa vida, o outro tem influência, né? Nós não vivemos sozinhos e é muito importante se relacionar. Porém, a responsabilidade sobre nossa vida é nossa. E é isso que nós vamos começar a fazer. Começar a ter autorresponsabilidade, olhar, parar de colocar a culpa nos nossos pais, na pessoa que me criou, nos meus professores, porque meus irmãos, tudo bem, eles são seres humanos, são
passivos de falhas e todos somos falhos, mas nós temos que começar a voltar o olho para nós, porque quando nós mudamos, tudo à nossa volta muda também, né? A outra pergunta que eu quero fazer é onde você está? Onde eu estou? Então, em que sentido? Não é onde você mora, é no sentido eu com a minha vida. Então, eu vou ler para vocês aqui uma colinha que eu fiz, que existem etapas na nossa vida, né? Então, a etapa de 0 a 16 anos é a etapa do aprendizado com autonomia, mais autonomia. Então, como funciona? Nos primeiros anos, até 9, 10, 11 anos, aprendizado, aprendizado, experiências. A partir dos 12 até os 16 anos, mais ou menos, você começa a ter autonomia na sua vida. Como que é isso? Autonomia é a gente aprende e começa a pôr em prática. Então, a gente aprende a andar, anda sozinho, aprende a comer, come sozinho, a gente aprende todas as primeiras necessidades sozinho, depois nós vamos tendo autonomia sobre ela. Aos 16 anos, a gente espera que, no mínimo, a pessoa saiba atravessar uma rua, fazer compras, pequenas compras, que ele vá para o colégio sozinho, que ele volte sozinho, que ele seja responsável pelas atividades que ele tem, responsável por sua higiene, né? Muitas pessoas já começam a trabalhar com essa idade, então ele começa a ter autonomia. Depois dos 16 até os 24 anos é o quê? Autonomia mais crescimento. Por quê? A pessoa já termina colégio sozinha, vai para a faculdade sozinha, ela já deve ter um emprego. Isso é o mínimo que se espera de um ser humano saudável. Uma pessoa que não tem nenhuma debilidade, nada. Então, ele vai para a faculdade, já termina a faculdade, já pode estar morando sozinho, seria o correto, né? Que ele estivesse morando sozinho. Então, é o quê? Autonomia e crescimento. Depois dos 25 aos 44 anos, é o quê? Crescimento com estabilidade. Porque se espera que até os 44 anos, um ser humano, um homem ou uma mulher, já tenha o quê? Feito, começado sua família, ele já tenha decidido sobre trabalho, que ele já tenha certa estabilidade, já tenha comprado um carro, já tenha montado uma empresa, já tenha comprado uma casa, ou mesmo quando ele não comprou, mas que ele já tenha uma vida com autonomia e estabilidade até os 44. Dos 45 aos 59 é estabilidade com tranquilidade. Por quê? Já teve filhos, os filhos já estão maiores, os filhos já estão com autonomia própria, ele já está mais estável na vida. Então, é nessa fase que a gente já começa a descer na vida, né? Nós somos pequenos, começamos a subir, depois a gente mantém, continua em crescimento, mas se mantém estável. Dos 60 em diante é o quê? Tranquilidade com desfrute. Não que nas outras fases não tenha desfrute, tem que ter desfrute, mas a gente tem mais responsabilidades do que desfrute. Não é mais desfrute do que responsabilidade, não, é mais responsabilidade e o desfrute começa a caminhar aqui, a partir dos 45 anos. Aí depois disso a gente já começa a declinar na nossa vida, que isso é igual para todo ser humano, porque morrer todos nós vamos, então, a gente tem que começar a estar na fase de desfrutar mais do que estar na tranquilidade. Os dois juntos, tranquilidade e desfrute. Então, baseado nisso, vocês vão receber um PDF depois, gente, com todas essas fases e tudo. Qual dessas fases você está? Olha para a sua idade, olha para a sua vida e pensa. Analisa isso, porque tem muito homem e mulher com 35 anos que ainda não está na fase da autonomia e da estabilidade, que ainda mora com os pais, que ainda não tem uma carreira, que ainda não conseguiu conquistar nada, que espiritualmente não tem ligação nenhuma, emocionalmente não tem relações saudáveis, pessoas que ainda estão no sobe, desce, no sobe, desce. Não que isso não seja, que não aconteça na vida. Eu não me refiro a uma pessoa que teve um problema, uma morte, uma falência, isso tudo bem, mas você não pode ficar, né? Porque isso são crises que a gente passa na vida e são importantes, mas você tem que pegar, sair da crise e voltar a subir para a fase correta
correspondente com a sua idade, porque não dá para você ter 28 anos e agir e pensar como um adolescente, não ter responsabilidade sobre seus atos, não ter um pouco de, não estar crescendo, não ter certa estabilidade. Então, façam essa análise. Onde eu estou, certo? Aí, tem também a correlação com as pessoas que estão à sua volta, né? Então, assim, com relação ao seu cônjuge, se você está na fase do cônjuge, se não, não tem problema, você não é importante, mas você tem que pensar se você tem um namorado ou com quem, se você, mesmo que não tenha, não tem problema. Então, você tem que pensar assim, eu acho que todo mundo aqui tem mais de 25 anos, né? Então, a possibilidade de já estar casado com namorado é grande. Então, assim, com relação a cônjuge, o relacionamento que você tem é saudável? Você faz a outra pessoa feliz ou não? Com relação a seu, como filho, né? Como filho, você honra seus pais, aceita ele como são, ou você ainda está criticando e colocando a culpa neles a respeito de tudo que acontece na sua vida? Como pai e mãe, você sente que você está educando o seu filho com sabedoria? Que se você morresse hoje, com relação à idade que ele está pronto para a vida, para viver sem você? Você tem ensinado o que é necessário para a vida, tem dado autonomia para ele, tem deixado ele ser responsável pelas coisas dele, ou você continua sendo babado do seu filho, ele continua no seu colo, apesar da idade? Com mais de 16 anos, gente, os nossos filhos têm que estar na nossa frente, começar a caminhar sozinho. Nós temos que estar atrás, apoiando e empurrando. Vai, vai, vai. Eu estou aqui atrás. Vai. Tem até a história do trem, né? Que o filho vai fazer uma viagem sozinho e o pai põe um bilhete no bolso do filho, né? E está escrito assim: eu estou no último vagão. É assim que funciona a nossa vida. Nós colocamos nossos filhos no trem e falamos para eles: se você precisar de mim, eu estou no último vagão, né? Para dar segurança para eles e apoio, não colo, porque eles não crescem se continuar no nosso colo. E tem que tomar cuidado com a idade também dos nossos filhos para que eles estejam em cada fase, em cada momento, ok? Com relação ao amigo, à amizade, você é uma pessoa presente, colaborador, que incentiva, ou aquela pessoa que critica, que fica segurando seu amigo para baixo, que não vê as qualidades? Então, as pessoas te consideram um bom amigo ou um companheiro para farra e para falar mal da vida do outro? Prestem atenção. Profissionalmente, você é e foi excelente por todos os lugares que você passou, ou você é aquele tipo de funcionário que está sempre falando mal do patrão, que não, não faz um pouquinho mais, que sempre está criticando, exigindo seu empregador, ou mesmo se você é empresário, você é uma pessoa que não fornece as condições necessárias para as pessoas que trabalham para você viverem bem e crescerem ao seu lado? Que tipo de patrão você é? Aquele patrão que fornece sempre o mínimo para o funcionário e não incentiva ele a crescer, ou aquele que dá o melhor, um pouco mais, e ainda incentiva o funcionário a crescer junto com você? Porque isso é importante. Muitas empresas não prosperam como deveriam, porque o proprietário, o dono, coloca uma energia de exploração. Então, quando ele explora os funcionários se sentem escravizados e não querem que o empregador cresça. Então, dá uma olhada nisso e analise em que ponto você está dessa jornada. E, por último, espiritualmente. Então, aonde você está hoje? Você se considera uma pessoa espiritual? Não tem a ver. Eu sou cristã, sigo o Evangelho, a Bíblia, mas já fui outras coisas, já passei por outras religiões, já fui kardecista, já fui católica. E você tem uma ligação? Você se considera alinhado espiritualmente? Então, assim, em que ponto eu estou? As pessoas me procuram, por exemplo, para fazer uma oração, quando está com um problema, falar: ai, Márcia, torce por mim, ora por mim.
ou você está solto na vida, desconectado de tudo e de você. Então, assim, o universo tem a própria energia dele, do Criador. Essa energia está girando no universo. Quando você se conecta com essa energia, você entra no ciclo da prosperidade, do crescimento, da alegria. Então, é muito importante você estar conectado com essa energia. Então, também é uma pergunta: onde você está nesse momento, tá? Aí agora, a terceira pergunta que eu vou fazer para vocês é assim: para onde vocês estão indo? Muitas pessoas vivem a vida no deixa a vida me levar. Não tem um propósito, não tem um destino, não tem metas. Então, assim, começa o ano, cria mais expectativas do que objetivo, né? Então, expectativa é assim: eu preciso emagrecer, eu preciso fazer uma dieta, eu preciso melhorar minha saúde, eu preciso comer melhor, eu preciso me exercitar. Só que não traça meta, fica só na expectativa. Então, como é que você está com relação a isso? A sua vida até agora foi no vou na onda, ou você fala, não, eu preciso de uma meta, eu estou indo para tal lugar, né? Isso é ter um propósito de vida. Na Bíblia, para quem é cristão, católico e conhece, ou mesmo no Evangelho, de Allan Kardec, tudo fala muito sobre propósito. Propósito tem a ver com os nossos talentos, né? Então, eu sei dos meus talentos, né? Eu sou uma pessoa da criação, e sou uma pessoa que gosta de pessoas, eu sempre fui procurada para aconselhar como uma boa amiga e uma boa ouvinte, então eu tenho esse talento. Na Bíblia, depois vocês marquem, é, é sobre Mateus 25, de 14 a 30. Então, fala sobre os nossos talentos. Você tem trabalhado seus talentos em benefício próprio ou em benefício do mundo, de todos que estão à sua volta? Você já descobriu o seu talento ou ainda não? Então, gostaria que vocês respondessem essas perguntas, porque existe talento, existe experiências, aprendizado. Então, vamos supor, se você acredita que você tem talento para, vou dar um exemplo masculino, mecânico, né? Então, você fala assim, nossa, eu sempre gostei de carro, de mexer, eu escuto o som do carro, eu sei qual é o problema que o carro tem. Ok, é seu talento, mas se você não procurar progredir, aprender, fazer novos cursos, o seu talento vai ficar parado. A gente tem que descobrir nosso talento e colocar ele sempre em movimento, não em benefício nosso, em benefício do próximo, para transformar o mundo, e isso vai trazer retorno para nós, né? Então, existe propósito, meta, objetivo, né? O objetivo vem primeiro, depois vem a meta, depois o propósito. Então, nós temos que fazer isso. Para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar, em todos os aspectos da nossa vida. Como ser humano, no pessoal, aonde eu quero chegar, como eu quero ser lembrada, como ser humano, para o mundo, para mim mesma. Tem pessoas que passam a vida fazendo aquilo que não gostam para agradar outras pessoas e chegam no final da vida doentes e infelizes. Por quê? Porque não seguiram o seu talento, foram através das expectativas dos outros, viveram em função do outro e não olharam para si, né? Com relação a seus pais, com relação a seus filhos, a seu cônjuge, a seus amigos. Então, hoje nós vamos começar o dia com reflexões. Então, eu gostaria, vocês vão receber o PDF com tudo isso que eu estou falando. Então, vocês escrevam, anotem. Para quê? Para ter uma noção. Nós estamos começando uma jornada juntos, começando um novo ano, e é muito importante você saber quem sou eu, aonde estou e para onde eu vou, ok? Bom, então a primeira parte da nossa aula, né, que já falta 15 minutos, é sobre isso, tá? Então lembra-se, nunca é tarde para mudar.
Nunca. Hoje é o dia mais importante da nossa vida, onde nós podemos decidir fazer essa mudança. E sempre é cedo demais para desistir, né? Tem muito mais gente que desistiu do que faliu, que quebrou, que não teve sucesso. Não podemos desistir. E o importante de andar aqui com a gente é que nós vamos te ajudar a perceber onde você está, traçar metas e alcançar objetivos, entendeu? A ter apoio, a ter incentivo, nós vamos ajudar você a crescer, a se descobrir. Todos nós temos dificuldades em certas áreas, bloqueios, traumas, e aqui juntos nós vamos nos apoiar para a gente seguir em frente, ok? Então, bom, a primeira parte foi essa, e eu espero que vocês tenham se sentido tocado pelo Espírito Santo, pela energia do universo. E outra coisa, se olhem com amor, não é com crítica. Todas as perguntas que eu fiz não é para olhar o lado negativo, é para olhar o lado positivo também. Então, nessa lista, coloquem as qualidades também de vocês, como é que vocês são vistos pelos outros, né? Porque não é só negativo, é o olhar, mas é aquele olhar sem óculos, né? Sem lente, sem sombra. Olhe para você com carinho e pergunte. Responda para você mesmo: quem sou eu? Onde eu estou e para onde eu vou. E quem não escolheu ainda, não descobriu, nós vamos descobrir juntos. E outra coisa, essa resposta está dentro de você. É você que sabe. É você que tem que descobrir. Já veio com você, ok? Então, agora, nessa segunda parte, já no finalzinho, eu quero falar sobre as tarefas da semana passada. Eu quero falar um pouco sobre o livro, né? Sobre o jejum. Então, nós falamos sobre hábito. Eu sugeri para vocês que vocês colocassem um desafio de tomar água e sobre o livro O Milagre da Manhã. Então, hoje nós vamos falar de 3 capítulos, tá? Dar uma recapitulada. Eu espero que vocês tenham lido e quem não leu, corre que dá para ler e com resuminho vai ficar mais fácil. Então, a primeira parte do livro, O Milagre da Manhã, é quem eu sou no relacionamento, né? Então ele fala sobre o relacionamento conjugal, com o namorado, com o marido, mas esse relacionamento tem a ver com todas as outras pessoas. Começa aqui, primeiro para os mais próximos, depois ele expande e reverbera para todos à nossa volta, ok? Então, o que que o livro fala? Fala o seguinte: nós não encontramos a pessoa certa por acaso. Nós criamos essa pessoa construindo em nós o que nós desejamos no outro. Então, veja como sempre volta para nós. Então, assim, o que eu espero no outro, primeiro eu tenho que fazer em mim, para depois o outro ver em mim e fazer também. Então, eu tenho o costume, né, de, de fazer café da manhã surpresa para os meus filhos, sempre fiz isso. Fazer um almoço surpresa, levar um café na cama surpresa para eles, quando eles não estão esperando. Por quê? Para mostrar para eles como é que eu gosto de ser tratada, né? Eu nunca fiz um prato de qualquer jeito para os meus filhos. Eu sempre fiz um prato montado, com carinho, com o suco, com o guardanapo e os talheres, porque é assim que eu gosto. Uma vez eu lembro que o Kevin estava correndo, estava de mau humor, não sei, e aí ele fez, eu estava trabalhando e ele fez o prato e trouxe para mim. Eu estava com fome. Quando ele chegou com o prato, estava de qualquer jeito. Eu virei para ele e falei assim: alguma vez eu servi um prato assim para você, meu filho? Então volta lá e faz do jeito que eu faço para você. Só foi uma vez, nunca mais ele fez isso. Então eu tenho que ser para o outro o que eu espero que ele seja para mim. Tudo volta para nós, né? Uma outra coisa, isso é um assunto que eu vou trabalhar mais na frente, mas hoje eu quero que vocês tenham uma noção. Então, o que é importante no relacionamento? O homem, vou fazer esse símbolo. O homem é o quê?
O homem é a força, a energia, o servir, o proteger, o guardar e o defender. Todo homem, essa é a essência dele, a autenticidade dele. A mulher é o quê? A mulher, a força dela está na intuição, no cuidar, na sensibilidade, no receber. Então, o homem na essência, na autenticidade dele, a mulher na essência, na autenticidade, juntos encaixam e seguem. Então, é muito importante você descobrir se você está na sua essência, se você está autêntico como o que você foi criado por Deus, né? Quando você não está assim, o que acontece? Mulheres que estão fora do seu lugar começam a se fechar, e aí tem atrito com o homem, não encaixa. Homens, quando estão fora da sua autenticidade, começam a abrir e atrito, não encaixa. E quando isso está invertido, o que que acontece? Mulheres que são líderes de casa, que querem controlar tudo, que são mandonas, que são rigorosas e críticas, acabam encontrando homens emasculados, que querem ser cuidados, querem ser protegidos, e aí isso não funciona, não dá certo. Atrito, confusão, estresse, e não funciona, porque é preciso o homem estar na autenticidade dele e a mulher na autenticidade dela. Aí o encaixe é perfeito, tá? Todo relacionamento, para funcionar, precisa disso. Cada um está no seu polo de essência, de autenticidade. E tanto o homem como a mulher é preciso estar presente no relacionamento. Presente como homem, cumprindo seu papel, presente como mulher. Se o homem está nesse relacionamento agora no hoje, vivendo o passado, os relacionamentos antigos, as confusões que ele viveu, os traumas, se ele não está aqui, ele está aqui atrás, não funciona. A mulher é a mesma coisa. Se ela não está presente nesse relacionamento, às vezes ela está na casa dos pais, o homem está aqui, ela está atrás. Na casa dos pais, nos relacionamentos passados que deram atrito, também não funcionam. A presença é muito importante naquele momento e no relacionamento que você está vivendo agora, porque todos nós mudamos, sofremos transformações, então você tem que estar no presente. A Márcia de hoje não é a Márcia de 5 anos atrás, não é a Márcia de 10 anos atrás, é a Márcia de hoje. Então eu tenho que estar presente hoje para me relacionar com todos que estão à minha volta no hoje, sem ficar olhando para trás, porque você fez aquilo ano passado, porque não, aquilo que passou, passou. Conversou, acertou, decidiu ficar junto, encaixa e segue, tá? E outra coisa que é muito importante, os relacionamentos magníficos e maravilhosos são criados por nós, eles não existem. Ninguém chega pronto, ninguém é perfeito, tá? Então, o primeiro capítulo do livro fala sobre isso, eu no relacionamento. O segundo capítulo fala sobre basta um. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu sou capaz sozinha de mudar o relacionamento, entendeu? Então, o relacionamento que eu espero e que eu quero, eu tenho capacidade de mudar sozinha. Como? Através de pequenas mudanças. Eu planto no outro o que eu espero. Aí, quando aquilo floresce, ele oferece para mim e eu colho. Então, é sempre plantando no outro primeiro. Então, você desenvolve em você, planta no outro, aquilo cresce no outro e ele devolve para você. É esse movimento. Eu tenho em mim, entrego para ele, cresce nele, ele devolve para mim, eu mando para ele devolve para mim e vira um relacionamento magnífico, certo? Existem gatilhos, né? Então, o que são esses gatilhos? São aquelas palavras, aquele olhar de crítica que você lança, que você mede o seu cônjuge, aquela palavra que você fala, que você sabe que tira ele do eixo. Muitas vezes, esse gatilho
que você lança tem a ver com seus traumas, e quando chega nele, chega como uma seta. E aí faz o quê? Faz com que ele te devolva aquilo que você mandou. Então, quando eu observo os gatilhos que eu estou mandando, porque tudo é uma lei de ação e reação, né? Então, assim, muitas vezes, quando nós mudamos esse gatilho, o outro responde a gente de uma outra forma. Cada gatilho libera uma emoção na gente, né? Então, por exemplo, críticas negativas, o que que elas fazem? Elas ativam um gatilho no outro de agressividade. E aí, o que que ele faz? Ele devolve a agressividade para você. Aí, se você não estiver atento, você vai e solta outro gatilho. Ele devolve o quê? Outro gatilho de agressividade. Então, você plantou a crítica, ele devolveu a agressividade, você empurra mais agressividade, ele devolve mais. Por isso, muitas vezes, por isso não, muitas vezes, tantos atritos. É você que está puxando o gatilho errado. Então, ensina como reconhecer esses gatilhos e ficar atento para parar de disparar, porque nós temos essa responsabilidade de ativar o gatilho certo. Então, nós temos que cultivar, lembrem nós, né, a nossa essência, para dar para o outro, ele cultiva dele e devolve para nós. Também já falei sobre estar presente, então o capítulo 2 é sobre isso. Basta eu. Eu consigo mudar todos os relacionamentos à minha volta. Quando eu entrego o meu melhor e quando eu ativo o gatilho certo para o outro devolver o melhor para mim. O terceiro capítulo fala sobre acordar cedo. Nós começamos semana passada falando sobre hábitos, e o hábito de acordar cedo, qual é a diferença? Quem acorda cedo e primeiro salva toda a família. Então, assim, quem está aqui, que está acordando mais cedo, vai se conhecer, vai aprender, né? Descobrir a sua essência para florescer e pegar essa semente e colocar no outro. Então, acordar 5 minutos mais cedo para fazer uma oração faz toda a diferença na sua casa, na sua vida. Quando você chegar no seu trabalho, se você fizer uma oração também, faz toda a diferença na sua vida, tá? Então, assim, por que que é importante acordar cedo? Por isso, quem acorda mais cedo salva todo mundo, porque de manhã tem silêncio, o telefone não toca, ninguém está acordado na casa. Olha, agora mesmo estou escutando pássaros cantarem aqui. Então, seu cérebro está vazio e você tem que programar seu cérebro para o dia de hoje. Todos os dias de manhã, se você parar por 5 minutos, fazer as suas orações e planejar o seu dia, com certeza seu dia vai ser diferente do que você simplesmente deixar as coisas acontecendo. Então, você consegue ter uma visão mais clara sobre o seu dia e ninguém ativou nenhum gatilho em você ainda, porque muitas vezes você acorda, não dá tempo de fazer oração, você já acorda atrasado. Aí, se você tem família, você tem um trabalho, você vai tomar banho, às vezes deu um problema no chuveiro, já é um problema, já é um gatilho. Aí você sai de casa, pega trânsito, outro gatilho, alguém te xinga no trânsito, alguém te fecha. Então, os gatilhos negativos já começaram a ser ativados em você. E aí você não consegue programar seu dia direito, né? Então, é muito importante a gente acordar um pouquinho mais cedo, começa com 5 minutos para fazer sua meditação, sua oração e planejar o seu dia. E como que a gente planeja? A melhor maneira, a mais eficaz, a que funciona. Então, como? É o ritual da manhã que fala no livro, ritual diário perfeito. Primeiro, agradecer, a gratidão que é a oração. Primeiro você agradeça, porque está acordado, porque levantou, porque está vivo, consegue se locomover, consegue fazer suas atividades. Depois, visualização. Imagine seu dia na mente primeiro. O que eu tenho que fazer? Tudo, gente, no positivo.
Então, é assim, você planeja seu dia, olha, eu vou acordar, vai dar tudo certo, eu vou tomar aquele banho, eu vou me alimentar, eu vou beijar minha esposa, meu marido, eu tenho que deixar meu filho na escola, vai ser tudo perfeito. Depois você segue, olha, eu vou para o meu trabalho, eu vou fazer isso, fazer aquilo no meu trabalho. Planeje seu dia, primeiro mentalmente. Visualize seu dia, depois escreva suas tarefas. Eu sempre tenho os post-it que eu já vou colocando, tem um caderninho que eu coloco por dia, o que eu tenho para fazer hoje, o que é importante, qual é a prioridade, o que eu posso delegar, o que pode esperar e o que não tem problema se eu não fizer hoje. Eu sempre faço isso, o que é importante. E lembre, emergências só acontecem porque você deixou de fazer alguma coisa. Urgência, desculpa. Emergência são coisas que acontecem que não dependem de nós, ok? Então, depois que você agradeceu, você imagina, escreve, faça afirmações positivas. Então, declare: hoje meu dia será maravilhoso, eu terei um dia excepcional, vai dar tudo certo na minha vida hoje, eu vou conseguir o cliente que eu estou precisando, eu vou encontrar a pessoa certa para eu conseguir seguir nas minhas metas, nos meus objetivos, para alcançar meus propósitos, sempre de maneira positiva, sempre com afirmações positivas e declare o seu dia. Deus criou o mundo com o haja, né? Então, assim, quando acorda, agradeça e diga: haja paz, haja saúde, haja prosperidade, haja alegria, haja. Pensou, visualizou, escreveu e declarou. É eficaz, viu? E agora, que já está faltando, nossa aula já está para terminar, né? Nós vamos para as tarefas de hoje. Então, vamos lá. Como nós falamos, né? Do eu, do que eu posso fazer, que basta eu para mudar. Então, o livro continua o mesmo, né? Então, hoje eu falei sobre os capítulos 1, 2 e 3, que é o que daria para ter lido com calma semana passada. Para a próxima semana, vamos tentar ler o 4, 5 e 6, tá? Porque nós vamos dividindo o livro por semana, que aí não vai ficar puxado, e na última semana a gente faz um resumão, e aí eu gostaria que todo mundo participasse da aula, né? Falando o que aprendeu com o livro, o que conseguiu pôr em prática, se já conseguiu ter qualquer mudança. Tá? O livro continua. O filme é A Prova de Fogo. Esse filme é um filme bem antigo, mas tem no Netflix, e nós vamos colocar o link também no grupo de WhatsApp para quem não conseguir assistir. Mas quem já assistiu, eu quero que assista novamente com um novo olhar. Qual que é esse olhar? Das pequenas coisas e os gatilhos que são liberados nesse filme, para a gente aprender a liberar o gatilho positivo no outro, tá? A modelagem é Sudhi Ramani, é aquela indiana. O que é que ela faz para transformar a vida das pessoas? Ela simplesmente abraça. Olha como nós podemos transformar a vida do outro com pequenas coisas, com um abraço, com um sorriso, com um olhar que acolhe, né? Pequenas coisas. Ela é mundialmente famosa, porque ela simplesmente abraça as pessoas, mas sabe como? Com amor. Então, nós vamos modelar ela, tá? O estudo bíblico dessa semana é sobre Ruth. Ruth foi uma mulher que serviu, e no final ela foi muito bem recompensada, porque Deus não fica devendo nada para ninguém, né? Quando a gente serve com amor, nós somos recompensados. Lembra da semente? Se eu plantar amor no outro, o amor vai crescer e ele vai devolver amor para mim, e aí você começa a viver no ciclo do amor, tá? O jejum é sobre massa, então essa semana vamos procurar não comer massa. O jejum, gente, tem dois objetivos. Tem o jejum espiritual, que é aquele jejum que você faz para se conectar com Deus, com o Criador, com o nosso Pai Celestial.
E o jejum, para nós dominarmos o nosso corpo. Por quê? Nós temos que entrar em novos ritmos. E começa pelo jejum. Por quê? Eu controlo meu corpo. Ele quer tomar refrigerante e eu não dou. E ele sobrevive sem. Ele quer comer doce, eu não dou, ele vive sem. Para o seu cérebro entender quem é que manda, tá? Então, o jejum essa semana é de massa. E o desafio dessa semana é servir. Como assim servir? Cada dia nós vamos fazer uma ação de ajudar o outro. Então, assim, pequenas coisas. Então, se você, por exemplo, mora num prédio, você vai abrir a porta do elevador, esperar outra pessoa entrar e perguntar qual é seu andar. E você vai tocar no andar para a pessoa. Quando chegar no andar da pessoa, você vai sair e abrir a porta para ela. Por exemplo, se você toma condução, não é todo dia, tá? Cada dia é um exercício. Então, um dia, se você estiver sentado, você vai levantar e dar seu lugar para outra pessoa. Você vai deixar alguém entrar na sua frente no metrô. Você vai sorrir, olhando no olho das pessoas que te atendem e perguntar: tudo bem? Só isso. Então, pequenos atos. Você vai servir o café para uma pessoa. Quando você for tomar um cafezinho, se você trabalha numa empresa, você vai pegar o seu e de mais uma pessoa. Você vai servir. Se onde você trabalha é uma empresa que tem refeição, alguma coisa, então você vai lavar o seu prato e o prato de mais alguém. Na sua casa, você vai servir. Servir como? Servir, não é fazer o café. Você vai fazer e servir para o seu cônjuge. Entendeu? Se seu filho faz a própria cama, você vai fazer a cama para ele. Mas, gente, padrão FIFA, padrão hotel. Faça uma cama bonita, bem esticadinha, dobre. A pessoa tem que perceber que aquilo foi feito com carinho, tá? Então, o desafio dessa semana é servir. E é isso. Terminamos por aqui hoje, né? Um pouquinho antes, para não ficar um negócio muito puxado, muito cansativo. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa para fazer, pode fazer. Vamos lá. Que tal? Alguém quer falar, fazer alguma pergunta, falar sobre o desafio da semana passada? Acho que a Cláudia quer falar. Levanta a mãozinha aí para a Mari abrindo. Vamos ver. Gente, nós estamos em fase de teste, viu? Então... Deixa eu explicar rapidinho, porque a aula fica gravada, então quem vai assistir depois já pega a dica. Os microfones, eles ficam fechados para não interromper a gravação. Então, quando você sentir no final, quando a Márcia abrir para pergunta, você pode apertar reações, levantar a mão, e aí eu sei que vocês querem falar, e eu abro o microfone, tá? Só um minutinho que eu já vou abrir a Márcia. Aí vocês têm que ir ali no ícone do ativar mudo, desativar mudo, ativar o som, e aí vocês vão ter a habilidade de falar, tá bom? Bom dia, meninas. Eu não Bom participei a dia. semana passada. Essa é a segunda semana? Sim. Ah, que legal. Vai ser toda segunda-feira, às 5h15, até às 6, né? Que depois a gente já 6h10, para não atrasar muito. na outra mentoria também. Muito obrigada, Márcia. Eu gostei bastante das suas colocações, bem claras, objetivas e do dia a dia. Gostei bastante. Muito obrigada, Mari, também. Que bom. Bem-vinda. Semana que vem a gente te espera. Estarei aqui com vocês. Obrigada. Obrigada. Mais alguém? Bem-vinda. Feliz em ver Marília, Regimara, Elisandra, Kathleen, Elisandra. Bom dia, o estudo bíblico é sobre Ruth, desta semana. Nós vamos colocar no grupo, gente, do WhatsApp, a aula da semana passada, para vocês assistirem, e o PDF da semana passada, que eu falei sobre hábitos. E também o dessa semana, o PDF e a aula, no grupo de WhatsApp. Né, Mari? Explica aí que a Mari é melhor dessa parte tecnológica do que eu sou meio... Estou aprendendo. Aí vocês vão receber.
Deixa eu explicar rapidinho. A gente tem o grupo do WhatsApp, quem tiver interesse é só me chamar ou chamar a Márcia, provavelmente uma de vocês tem o contato de uma e de outra, e a gente insere vocês nesse grupo. Nós temos uma plataforma, uma área de membros, onde a gente vai disponibilizar vários materiais, só que a gente ainda não fez o lançamento dessa área de membros, né? Muito em breve, vocês que estão acompanhando a mentoria já, vocês vão ter o primeiro acesso, com certeza. Estou alinhando isso já com a Márcia para disponibilizar. E aí vai estar tudo disponível dentro dessa área de membros. As aulas gravadas, os PDFs, a gente vai ter aula bônus de profissionais em áreas que a gente entende que é importante a gente olhar e trabalhar. Vai estar lá disponível, mas vocês vão ser avisados. Todos os dias, a partir de amanhã, nós vamos ter lives através do perfil do Soul Deep. Então, a gente queria convidar vocês vão receber a notificação, mas eu queria fazer esse convite de vocês participarem, ainda que seja por 10 minutos, para trazer essa energia de vocês pertinho da gente e nos encher de vida, é muito importante, tá? Então, todos os dias úteis, a partir de amanhã, com exceção de segunda-feira. As segundas-feiras, como é da mentoria, a gente tem um estudo mais agressivo, a gente deixou sem live. O Soul Deep é um elo de conexão, é mais uma ferramenta para a gente caminhar juntos, né? Que temos homens também, é que eles não estão aqui na reunião, mas eles existem. Então, você sentindo necessidade, vontade, acessem uma outra, ou chamem a Márcia, me chamem no privado, a gente está disponível para conversar. Tem muitas novidades, a gente vai passando isso devagarzinho, mas quem tiver, então, interesse de participar do grupo para receber esse material enquanto a área de membros não está disponível, mande mensagem que a gente insere vocês, tá? Deixa eu habilitar a Márcia rapidinho, só um minuto. Pode falar, Márcia. Então, ó, nas lives, nós vamos falar sobre os assuntos da semana, do DIP. Então, quem puder participar, de repente você está lendo o livro, você fala, poxa, nesse capítulo, Márcia, é isso mesmo, eu tive esse insight, ou sobre o filme. Então, é muito bom, porque aí já vai tirando dúvidas. Às vezes você fala assim, nossa, eu estou com um pouco de dificuldade nisso, a gente consegue ajudar. Então, é bem legal quem puder... Nossa, minha câmera está dançando aqui. Quem puder participar da live vai ser interessante. Então, vai ser todos os dias, menos segunda, né, Mari, que a gente tem QGR, às 19h19, que é um horário que já, né, mesmo assistir só, vai ser bem interessante. Nós vamos trabalhar os assuntos da semana, tá? Nas lives. Então, meninas, é isso. Todo mundo tem uma vida para cuidar. Vamos juntos. Obrigada. A gente se fala. Tem live, chama no WhatsApp. Até semana que vem. Um beijo no coração de todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau.